Vanguarda Comunidade. Olá, bom dia. Este é o seu Vanguarda Comunidade. Hoje vamos trabalhar um tema que eu tenho certeza que é importante para você, é importante para mim, importante para todo mundo quando nós falamos de criatividade, falamos de originalidade. Escolhemos um local muito importante para falar a respeito disso. Eu estou aqui na parte de trás do Instituto Provisão, em São José dos Campos. Daqui a pouco você vai entrar comigo ali para conhecer a biblioteca do Instituto Provisão, que é onde são trabalhados, onde são digitados os livros em braille para que as pessoas que têm deficiência visual possam folhear, ler à sua maneira. Vamos falar a respeito disso, vamos falar a respeito da conexão da tecnologia com essa inventividade das pessoas, facilitando a vida de quem tem algum tipo de deficiência. Por isso que eu quero conversar agora com a Cláudia Oliveira, que está aqui comigo. Obrigado mais uma vez, Cláudia. Eu que agradeço. Trazendo mais uma vez o seu brilho para a gente jogar uma luz em cima de um tema que é tão interessante. E muitas pessoas que estão por aí são inteligentes, muito inteligentes, criativas, originais, mas muitas vezes falta alguém jogar uma luz em cima disso. Seja um pai, uma mãe, um professor, ou as circunstâncias sejam favoráveis. Qual é, na sua opinião? Cláudia é psicóloga, foi gestora de RH por muito tempo, é coach, hoje ela cuida de pessoas que querem dar um up na vida, né? Isso. Querem melhorar com uma psicologia extremamente positiva. E falar de criatividade faz parte dessa positividade que nós precisamos encontrar para poder entender, né? Como que as pessoas investem a inteligência para melhorar a vida dos outros. Com certeza. Criatividade é um comportamento, uma competência que todos nós temos. E todos nós temos em diversas áreas. Em geral, você vai ver que os estudos comprovam que a criatividade tem muita relação com o seu talento. Você pode ser um jornalista muito criativo, você pode ser um músico muito criativo, uma pessoa que trabalha com a culinária muito criativa. Então, onde em geral tem o seu talento, tem uma criatividade. Mas a criatividade, ela precisa ter estímulo também, ela precisa ter um ambiente propício, ela precisa ter pessoas que, como você bem disse, jogam luz para isso, acreditam e falam, puxa, eu vejo valor nisso daí. Se for um pai e uma mãe, melhor ainda, né? Melhor ainda, porque, em geral, a gente vê que essas pessoas, elas nascem com isso muito aflorado. E se eu tenho um pai e uma mãe que valoriza isso e que me estimula e que vê isso como positivo, eu vou acreditar que isso vale a pena. Então eu vou desenvolver cada vez mais esse meu hábito de pensar diferente, de olhar para uma coisa e falar, como é que eu posso transformar isso? Ou seja, uma criatividade, uma inteligência, quando é devidamente estimulada, com o devido carinho, nossa filho, como é que você fez isso? Que legal, continua. Isso faz a criança gostar de receber um elogio nesse ponto, né? Desde que inclusive seja verdadeiro. Desde que seja verdadeiro. Porque a gente tem bom senso. Quando eu faço alguma coisa que não foi tão legal e alguém me elogia, ok, eu posso ter vontade de tentar novamente. Mas quando eu vejo que realmente tem sentido aquele elogio que eu estou recebendo e tem funcionalidade, porque a criatividade, ela está muito ligada à utilidade. Quando eu olho para uma coisa, eu falo, nossa, como isso é criativo, pode perceber que tem uma utilidade junto. E a gente não tem que se preocupar se essa criatividade é de grande alcance ou pequeno alcance, porque às vezes facilita a vida de alguém, transforma uma situação atual para melhor e que talvez para mim não tenha serventia, mas para o outro tem. Então, se eu estimulo isso, eu posso conseguir grandes coisas. Eu posso entender que a criatividade precisa ser alimentada por um interesse, por um olhar de interesse para o mundo, para as pessoas que estão ao redor, para as dificuldades das pessoas? Olha, se a gente conseguir casar isso, vai ser o ideal. E eu tenho percebido que, a princípio, as pessoas começam usando esse talento, mas não com essa abrangência toda de, eu vou fazer um bem para o mundo. Mas eu acho que com a maturidade e hoje com o desenvolvimento pessoal, isso vai se unindo e fala, puxa, e se eu uso o meu talento para fazer o bem? Porque hoje a gente está sendo convidada a olhar para o outro, não só para si mesmo. Em geral, a gente começa fazendo coisas para a gente, mas depois a gente vê que a gente é capaz de estender o nosso dom para outras pessoas e, quem sabe, para o mundo todo. Então, quando a gente tem um propósito, talvez isso fica até melhor. Por que eu existo? E se eu uno a minha criatividade, a minha inteligência, os meus dons com esse propósito, o resultado vai ser maravilhoso.
associada à criatividade, qual que é a sua opinião a respeito? Você que cuida disso e tenta enxergar isso nas pessoas que te procuram. A importância da originalidade. Como se fosse assim, não basta ser criativo, é importante ser original também. Eu vejo assim, se for original, ótimo, porque nós precisamos evoluir e a originalidade traz a evolução. Então, algo criativo, original, puxa vida, você imagina algo que não existe ainda e você tem essa capacidade de cria, a gente dá um passo na nossa evolução. A humanidade cresce com isso. Então, eu só não queria barrar. Se não for original, não seja criativo, vai, viva, crie. E se for original, melhor ainda. Quando a gente vê algumas pessoas, crianças inclusive, não tendo esse talento devidamente estimulado, como se fosse um talento enterrado na terra e que não recebe o adubo do estímulo, da esperança para que aquilo floresça. Em que sentido você sente que as escolas, aqui eu falo para os professores, de repente você tem na sua sala de aula alguém que desponta com um olhar diferente para as coisas e para as pessoas. Qual a importância da escola acrescentar ao seu projeto pedagógico um olhar também criativo para a criatividade? É fantástico, né? Porque a escola, ela é a parceira da educação, né? A família é o principal núcleo que educa. São os pilares, né? Isso. Os dois juntos. Mas a escola, temos outros, mas a escola é um lugar muito propício para isso. E aí vale a pena que a escola pare e pense o quanto eu permito essa criatividade ou quanto eu sou conservador e castrador e falo, não, essa ideia é muito diferente, essa ideia eu não vou bancar. Então, abrir esse espaço, e a escola é um lugar de fantasia, de imaginação, de educação, será maravilhoso. Então, o papel da escola é muito importante. Na clínica, as pessoas que querem tirar o talento do fundo da terra, chegam com muito medo para fazer isso? Chegam, às vezes, desacreditados. Será que eu tenho realmente talento? E aí você vai demonstrando que sim, que tem. E aí eles têm, às vezes, medo de julgamentos externos. Ah, mas será que isso vai ser bom? Não vai? Quando você se despe dessas coisas todas e vai porque você tem um propósito, uma crença e uma vontade, você cria coisas maravilhosas. Este programa está só começando, esse é o primeiro bloco. Estou com a Cláudia Oliveira, que é psicóloga, que é coach, que foi gestora de RH por um bom tempo, sabe muito bem o que está falando. Eu volto a dizer que nós estamos aqui na parte de trás do Instituto Provisão, em São José dos Campos. Eu vou te convidar no próximo bloco a vir conosco. Nós vamos entrar aqui, vamos junto, né, Cláudia? Vamos lá para a biblioteca, vamos conhecer outros espaços aqui dentro, onde se fazem trabalhos muito interessantes. Eu quero apresentar a vocês exatamente alguns trabalhos que foram desenvolvidos para facilitar a vida de quem tem, por exemplo, problemas de deficiência visual. É o que nós vamos ver no próximo bloco. Até já!